Olá, eu vou falar para vocês hoje sobre o contrato de compra e venda. Vamos relembrar aí o conceito de contrato de compra e venda, um dos mais usuais no nosso mundo jurídico, econômico, enfim, né? A sociedade é movimentada basicamente pelo contrato de compra e venda. A todo momento existem várias pessoas firmando o contrato de compra e venda, né? O contrato de compra e venda é um contrato sinalagmático, é um contrato bilateral, obrigações recíprocas e, portanto, oneroso, né? O contrato de compra e venda é comutativo, prestações certas e determinadas, com exceção do contrato de compra e venda aleatório, que nós temos no nosso Código Civil. E aí nós temos a alha envolvida, a sorte, né? E aí nós falamos de contrato de venda da esperança, por exemplo. Então, quando envolve algum risco, geralmente uma safra que você contrata, compra e você não tem ainda a certeza do bem. Mas em algum momento vai se dar aquela concentração que a gente chama lá no direito das obrigações, porque vai ter que se determinar todos os elementos que compõem um objeto, gênero, espécie e quantidade. Então, num dado momento, nós teremos isso. Mas até que isso não se concretize, fica-se na indeterminação. E é aí que está a alea, a sorte envolvida, ok? Bom, o contrato de compra e venda é ainda paritário e não de adesão. As partes, elas criam, via de regra também, elas possuem a liberdade de contratar essa compra e venda, de firmar o tipo de bem, quantidade, forma de pagamento, forma de entrega, enfim, né? Via de regra, esse contrato também é não solene. Só teremos solenidade quando estivermos falando de compra e venda de imóveis, porque o tipo do bem pede a solenidade, né? Que também já falamos sobre isso, que tudo que envolve transferência, alienação em si de imóveis precisa de solenidade, precisa de registro público, ok? Bom, essas são algumas classificações, né? Natureza jurídica do contrato de compra e venda. A compra e venda em si, ela precisa então de consentimento das partes. Isso também já é próprio do negócio jurídico. Precisa de um preço que não pode ser um preço vil. E se não tiver um preço fixado, vai se reger pelas regras de costumes locais, né? Precisa também da coisa em si, né? A coisa que não pode ser nada impossível, que precisa ter possibilidade jurídica. A coisa que precisa, via de regra, como eu já falei ali da alha, precisa ser determinada. E aí nós temos alguns efeitos desse contrato de compra e venda. Os efeitos dizem respeito, por exemplo, à evicção e vícios redibitórios, que eu já falei em outro vídeo. O alienante, aqui no caso o vendedor, ele responde pela evicção e pelos vícios redibitórios da coisa, né? Então, temos alguns efeitos aí relativos à compra e venda. Revejam tudo isso. Eu estou falando superficialmente para vocês lembrarem o Instituto. Temos limitação à compra e venda. Venda de ascendente para descendente. Só é possível se o cônjuge e demais descendentes anuírem essa venda, sob pena dela ser declarada nula. Venda de parte indivisa de condomínio é uma limitação, porque você precisa dar preferência ao outro condômino. Venda de bens de quem tem que zelar pelos interesses do vendedor, então, testamenteiro, tutor, curador, juiz, administrador. Via de regra também não podem comprar os bens das pessoas de quem eles estão zelando pelos interesses. Isso a doutrina fala assim, que é para evitar uma isenção de ânimo, para não cair na tentação
de tornar algo aí fraudulento, ilegal, né? De se beneficiar de alguma forma dessa aquisição, ok? Venda entre cônjuges também só faz sentido se o regime de bens não der a comunicabilidade para os bens. Então, via de regra, no regime de separação total de bens é mais viável, né? Nos outros regimes ainda tem exceções, é cabível, né? Mas não vou ficar aprofundando o assunto aqui, tá? E aí nós temos vendas especiais. As vendas especiais são aquelas mediante a amostra, que você vê um protótipo, um modelo, né? E portanto deve ser garantida a entrega do bem desta forma. Temos também a venda ad corpus e ad mensuram. Ad corpus é quando você compra o todo, ad mensuram é pela metragem, pela dimensão do bem. E aí entra inclusive a possibilidade de você reclamar isso da mesma forma que se reclama dos vícios redibitórios. Então, se não tem a metragem correta, ou eu devolvo tudo, ou eu vou pedir o ressarcimento, depende da quantidade que está faltando aí nessa compra, né, da metragem, ok? E temos também cláusulas especiais de compra e venda. Então, temos algumas vendas especiais, que são essas duas que eu acabei de falar, ad corpus, ad mensuram e a venda mediante amostra, e temos cláusulas especiais no contrato de compra e venda. O primeiro deles é a retrovenda. A possibilidade de se reverter o bem que foi vendido em benefício do vendedor. Então, o comprador compra, depois de dado tempo, o vendedor retoma essa coisa, isso é chamado, na verdade, de resgate, e precisa ocorrer no prazo máximo de 3 anos, ok? Está um pouco em desuso no nosso direito, mas existe ainda, previsto no nosso Código Civil. Venda a contento e sujeita à prova, é também chamado de pacto ad gustum. Eu compro, provo, então é de bens fungíveis, consumíveis, né? Bens móveis aí, consumíveis, fungíveis. Eu consumo, experimento mesmo, por isso de a contento, sujeito à prova, ad gustum, né? Eu vou ver se eu gosto, é o pacto a gosto, eu vou ver se eu gosto, para efetivamente se confirmar aquela venda. Isso é uma condição potestativa, que via de regra, lá no direito das obrigações, quando a gente estuda, e lá na escada pontiana, quando a gente estuda as espécies de condição, que estão lá nos elementos acidentais da escada pontiana, no 3º degrau da eficácia, a gente estuda que a condição potestativa, ela é nula, né? Ela é, na verdade, corrigindo, ineficaz. Ela não pode existir. Agora, nesse caso é uma exceção, a lei prevê. Eu posso, por mero arbítrio, dizer não gostei, não quero firmar e pronto, ok? Então é uma cláusula especial. Venda com reserva de domínio. Via de regra, quando você não pagou tudo, quando falta algum elemento a ser complementado naquela compra e venda e fica reservado o domínio, que é a propriedade em si, são as faculdades, né, do domínio que compõem o direito de propriedade. Então isso fica reservado para o vendedor, até que o comprador cumpra todos os termos do contrato. Isso é a reserva de domínio. A perempção e preferência, que é aquele direito de preferência que precisa ser dado. Quando eu falei há pouco da limitação da compra e venda, eu disse do condômino. O condômino é obrigado a oferecer a sua quota-parte pro outro condômino antes de vender para terceiros. É aqui a mesma coisa, ok? Só que na lei de locações a gente também tem esse direito. O locatário tem direito de preferência. Se isso não é respeitado, pode-se ingressar com ação de preempção, ok? E fazer valer o seu direito, né, o direito daquele que foi preterido, que foi esquecido nessa relação jurídica, nesse negócio jurídico que foi firmado com o terceiro, tá? E venda sobre documentos. Geralmente, quando a gente tem um distanciamento maior entre comprador e vendedor, então é muito comum, por exemplo, acontecer a venda sobre documentos entre países, então em importação e exportação, quando se embarca a mercadoria que você comprou lá em outro país
e eles emitem uma nota de embarque, né, que tem vários nomes aí, mas é uma nota de embarque, e a partir deste documento você se efetiva a tradição, né, do bem, e fica então composto todos os elementos do contrato de compra e venda, e você geralmente já faz o pagamento, enfim, já estão firmados aí os elementos, componentes do contrato de compra e venda. Ok? Esses eram alguns dos institutos que eu gostaria de lembrar com vocês de compra e venda. Tem muita coisa para ser falado e o objetivo não é que o vídeo fique longo, ok? Bons estudos e até mais!